Olá, gente. Boa tarde. A gente vai começar a discutir um pouco de cobertura de desinformação. Eu vou me apresentar e depois eu passo o microfone e aí a gente abre para vocês perguntarem. A gente começa perguntando aqui para diminuir a timidez de todo mundo. Bom, eu sou Ana Rita Cunha, eu trabalho no Aos Fatos. Eu trabalho na diretoria de estratégia de comunidades, então eu cuido de pensar estratégia de audiência para os fatos, mas eu já trabalhei com reportagem, como chefia de redação. Enfim, o Aos Fatos é uma agência de checagem que ela é sediada no Rio de Janeiro, mas a gente tem repórter aqui em Recife, tem repórter no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Sul, em Porto Alegre, bem espalhado. E a gente, além de fazer checagem de boato que circula nas redes sociais, a gente também acompanha declarações de políticos e checa. Em geral, a gente checa mais o debate nacional, né? Nacional da presidência ou a Congresso. A gente já fez um pouco de cobertura regional Rio-São Paulo, mas o principal da nossa cobertura é fazer o acompanhamento nacional. E a gente tem trabalhado nos últimos anos, tem projetos mais de investigar, além de fazer a checagem, investigar as estratégias de desinformação, né? A gente até a Ethel, que é repórter do Radar, que é o nosso braço investigativo, é uma ferramenta que a gente usa para tentar criar uma outra forma de monitorar também o caminho da desinformação, conhecer quem são os desinformadores, que estratégias eles usam, como que é a narrativa que é construída, enfim. E é isso. Vou passar aqui para o Lucas. Oi, gente, boa tarde. Eu sou o Lucas Maia, da agência Tatu. A Tatu é uma empresa de jornalismo lá de Alagoas. A gente é especializado em jornalismo de dados, né? E atualmente a gente trabalha também com checagem de fatos. A gente tem lá uma página chamada Nordeste Sem Fake, e a gente fez um bot chamado Dandara, que vasculha na internet, no Twitter, Facebook, Instagram, pelas informações duvidosas que estão circulando, né, para que a gente possa verificar. E a gente tem um foco. A gente percebeu que muitas checagens focam no eixo Rio-São Paulo ou no debate presidencial, enquanto o debate local aqui no Nordeste acaba ficando um pouco de lado, né, fica sendo negligenciado. Eu entendo que tenha muita demanda, né, e a gente quis ocupar esse espaço, que é de trazer à tona a informação correta desses debates mais locais, o que não impede que a gente também faça um trabalho de nível nacional. Boa tarde a todas, todos e todes. Eu sou a professora Carmen Carvalho, sou do curso de jornalismo da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em Vitória da Conquista. E lá nós temos um projeto extensionista que se chama Jornalismo como Transformação Social. E nesse projeto nós temos duas ações que desenvolvemos, que é trabalhar a formação dos nossos alunos e combater a desinformação. E desde 2018 nós criamos a editoria Xereta. E nós temos trabalhado lá fazendo a verificação de conteúdo viral e falas de políticos. E este ano a gente também atuou de uma forma um pouco diferenciada, que eu vou estar contando daqui a pouco, também para levar, primeiro, um jornalismo compromissado com a apuração e, segundo, mitigar a desinformação lá no interior. Eu vou começar, então, perguntando para você, Carmen. Justamente uma coisa que o Lucas comentou e que a gente sente uma falta muito no nosso fato, que às vezes as pessoas falam assim, por que vocês não checam a eleição aqui na minha cidade e tal? E checar o contexto político. Checagem parece uma coisa que é super simples, mas é muito importante. A checagem, no fim das contas, é dar contexto às coisas, né? Assim, dar contexto aos fatos. E tem uma camada da cobertura local que, se você não está ali, não conhece o político, não sabe a trajetória, às vezes, se você vem de fora e fazer a checagem, você pode perder detalhes que são muito importantes, nuances que são muito importantes para entender, localizar uma fala, né? E aí, eu queria saber um pouco se vocês discutem isso na universidade, entender como se municiar para conseguir entender as nuances do contexto político local, para fazer o trabalho de checagem. Então, eu trabalho numa perspectiva da teoria de Adelmo Gerro Filho, de que o jornalismo é capaz de modificar realidades. E a partir disso,
Em 2003, como eu assumi a disciplina de jornalismo digital, que tinha sido implantada, eu comecei a fazer experiências de como eu poderia realizar esse trabalho. E a partir do que aconteceu em 2013, no Brasil, e também seguindo muito um trabalho que a Mídia Ninja fazia, e os jornalistas livres, também esperado por eles, e a agência pública, que realmente foi algo que nos inspirou, né, também nesse trabalho, a gente começou a, primeiro, eu enquanto professora, me qualificar, me aperfeiçoar e entender os novos conceitos. Com isso, eu acabei chegando na Cristiane Tartaglia, que dava um curso pela internet, à distância, e depois eu fiz o curso da Lupa. E aí eu fui, né, buscar entender essa nova especialização em jornalismo e levar para a gente trabalhar. E eu já tinha essa disciplina, eu já tinha um produto laboratorial que se chama Voador, e a partir de 2019 a gente transformou isso numa ação de extensão, que virou um programa. Então, como que eu trabalho? Na verdade, acaba sendo algo limitado à minha disciplina, que eu trabalho, jornalismo na internet, que são 2 semestres, e comunicação e tecnologia. E o que eu trabalho com isso? Primeiro, essa perspectiva de que o jornalismo é transformador e que toda a informação tem que ser trabalhada com responsabilidade. E mesmo que na notícia do dia a dia, você pode levar o contexto que possibilite a pessoa a entender as causas e as consequências daquele acontecimento. Não é só colocar as falas. E trabalhando dessa forma, você incluir a verificação, é você qualificar esse trabalho. Porque aí esse estudante, ele não vai só repetir a fala do político. Ele vai saber onde buscar os dados e por que e como. Então, é dessa forma que a gente trabalha. O nosso trabalho, desde o início, ali teve algo que me instigou enquanto professora, porque há 20 anos, eu vou fazer 20 anos, o ano que vem que eu estou no interior, eu formei muitos jornalistas e eu não via o mercado de Vitória da Conquista modificar, porque muitos dos nossos ex-alunos estavam repetindo o padrão. Então, em 2016, quando eu propus junto com os alunos, porque tudo isso foi feito num processo de construção coletiva. A professora tinha ideia, mas eu precisava dos alunos ali com os olhinhos brilhando para que isso acontecesse. Eu propus para ele, vamos provocar esse mercado local e provar que bom jornalismo, com apuração, com aprofundamento, a gente consegue leitores. E na nossa primeira matéria, que a gente investiu bastante, que foi sobre violência obstétrica, a gente teve um boom enorme, descobrindo que existia um site na universidade que produzia bom jornalismo, que era o bom jornalismo. Então, como que a gente trabalha isso? Na perspectiva de um jornalismo responsável, que trabalhe a apuração e que seja ético. Então, a gente introduz isso e depois com as técnicas, porque a gente precisa se aprimorar tecnicamente para fazer bom jornalismo, principalmente num tempo que a gente tem os dados aí, com bancos públicos, a gente precisa entender de outras questões que eu, por exemplo, na minha época de formação de jornalista, não tive. Então, eu tenho me formado e trabalhado junto com esses alunos que também me inspiram com o olhinho brilhando e a gente querer fazer algo para transformar nossa realidade. E eu acredito muito na formiguinha. Eu estou lá no interior da Bahia, ninguém nem sabe que eu existo, né? A universidade mal é conhecida, mas a gente lá está colocando uma sementinha. E essa sementinha tem colhido uns frutos assim que, para mim, enquanto professora, que estou desenvolvendo esse projeto, que não tem apoio da universidade, porque inclusive a gente incomoda a reitoria. Quando a gente denuncia que faltam várias questões da universidade, prova com dados. Então a gente não faz ainda a checagem do reitor, porque ainda não deu, né? Das falas do reitor. Mas a gente vai lá nos dados, depois desconstrói com uma boa reportagem. Então, assim, a gente conseguiu, olha, isso assim, para mim, é muito... Sabe, quando a gente precisa acreditar que a gente pode fazer alguma coisa? Então, 5 dos meus alunos que passaram no meu projeto criaram sites de jornalismo e estão fazendo um trabalho maravilhoso. Assim, meu filho chegou a emocionar, gente. Eles estão mudando aquele mercado. E é isso que a gente precisa. A gente precisa mudar nossa realidade micro para ter uma mudança macro. Sem isso fica difícil. Então, assim, a gente faz checagem. Essa eleição foi muito emocionante para a gente. Eu peguei essa turma aqui do 2º semestre, né? Muito ainda pedra bruta. E aí a gente foi lapidando eles nessa cobertura, a gente fez checagem. E aí só mais um dado, né, que a gente trabalhou bastante, que no início a gente teve muita checagem daquela viralização que tem para colher dados, a gente teve muito isso, né? Depois a gente teve muita
desinformação também relacionada às urnas, o processo eleitoral, e a gente trabalhou isso. E nós percebemos muito que a desinformação local, né, claro, como nacional e tal, tinha muita repetição do tipo de conteúdo. Então, o que a gente estava fazendo? Até para mostrar o trabalho que vocês realizam, que a Lupa realiza, a gente replicou muito material no nosso Instagram e, incrivelmente, a gente teve uma grande repercussão no trabalho de vocês, mostrando que vocês existem, em nível nacional, com esse conteúdo desinformativo relacionado aos dois candidatos, Lula e Bolsonaro. Mas as questões locais a gente procurava capturar o que estava circulando ali no WhatsApp, nas redes sociais, e fazer essa checagem para mostrar ali, principalmente para as pessoas mais próximas, que é isso que a gente estava falando, a gente precisa mostrar para quem a gente conhece, para os familiares dos estudantes e também para toda a rede que acompanha o nosso trabalho, que aquele conteúdo que circulava nesses 3 temas, primeiro para colher dados, para roubar dados, segundo sobre o único processo eleitoral, tinha muita mentira. Então foi dessa forma que a gente trabalhou. Nacional, a gente replicava muita coisa, algumas coisas a gente checou e a gente estava capturando ali no local que estava circulando, no WhatsApp principalmente. Gente, quem quiser perguntar, pode levantar a mão. Vou passar para o Lucas, senão... Tá, então, eu queria fazer uma pergunta para a Ana, dos fatos. Como é que é o processo de escolha daquilo a ser checado lá nos fatos? E se você já parou para pensar, ou se vocês têm algum jeito de medir o impacto que as checagens que vocês fazem têm nos leitores? O processo... Dá para ouvir? Não. O processo que a gente faz, a gente tem uma preocupação inicial muito grande, que é não amplificar uma desinformação que está num grupo muito fechado. Então, até a ideia do radar, a ferramenta que a gente criou para um pouco, que é outros parâmetros de monitoramento, surgiu um pouco dessa angústia da gente não conseguir enxergar as redes sociais de cima. Assim, parece que o que você vê no seu feed não é o que o seu vizinho vê no feed dele. Então, como saber o que é relevante, o que não é a sua bolha só, né? Como sair dessa bolha, ou como olhar as redes sociais para além das bolhas. Então, a gente sempre teve esse critério, mesmo antes de ter um ferramental mais potente como a gente tem hoje, que era essa preocupação de entender se a gente não estava tirando de uma bolha uma informação que era de franja, assim, né? E principalmente à medida que foi ficando mais extremista o discurso nas redes sociais, isso passou a ser ainda mais relevante, né? Entender a dimensão que tinha, assim, aquela desinformação. E, por outro lado, tem uma percepção que é o quanto antes você checa, maior o impacto na contenção da mentira. Assim. A gente tem um caso que é um caso, enfim, mais antigo, mas foi muito... A gente conseguiu medir muito o impacto. A gente, na verdade, não, a FGV mediu o impacto que quando teve o caso teve uma vereadora no Rio de Janeiro que foi assassinada, a Marielle Franco, e logo que ela foi assassinada, no dia seguinte, e, enfim, como a gente é do Rio de Janeiro, a gente tava, né, era uma coisa muito próxima, e aí no dia seguinte você já tinha uma grande disseminação de desinformação, tentando associar ela ao tráfico de drogas e tal. E a gente fez a checagem muito rápido, porque a gente viu viralizando em muitos grupos pequenos e no nosso próprio contexto local. A gente chegava as coisas de amigos, de familiares e tal, a gente decidiu fazer a checagem. E é muito assim, e na época a FGV tinha, a DAP da FGV tinha um laboratório que eles estavam monitorando conversa nas redes. E aí é muito interessante, assim, porque no momento que a gente publicou, depois a Lupa fez também e tal, você vê a curva de ascensão das fakes vai caindo, porque a checagem foi feita num momento muito bom para conter essa onda, as pessoas já perceberam. E aí quando você monitorava a conversa em torno da história da Marielle, era já criticando, mudou a conversa. Se falava de desinformação, mas para criticar a desinformação. Mas é sempre difícil, assim, a seleção dos conteúdos é sempre um desafio de saber se você não está tirando da bolha. Por exemplo, a gente fez a cobertura de pandemia e a gente monitora, além de monitorar as redes sociais, a gente também monitora aplicativos de mensagem nos grupos públicos que existem de aplicativos de mensagem. Tem grupo público no WhatsApp, então a gente tem uma amostra que a gente faz o monitoramento, do Telegram também, que passou a ser cada vez mais importante. E aí a gente percebeu, por exemplo, que a desinformação de vacina, que era uma informação que sempre existiu, mas ela sempre foi de grupos muito específicos, assim, muito isolados e tal.
E aí, com a pandemia, virou uma questão nacional. E aí, assim, quando a pandemia foi arrefecendo, a gente foi vendo essa desinformação voltar para esse ambiente. Assim, gerou um impacto social, de desconfiança nas vacinas, mas as novas desinformações que tinham de vacina, elas estavam em grupos muito pequenos. Então, a gente parou de fazer checagem de vacina, porque se a gente fizesse, agora a gente ia estar tirando um conteúdo que estava num grupo extremista, pequeno, que não conseguia mais se articular como conseguia antes, num outro contexto. Então, a seleção passa um pouco por isso. A gente, assim, são 3 critérios básicos, que é o interesse público daquela checagem. Então, a gente não checa, fulano pegou cicrano. A gente não vai checar isso porque é uma informação privada. Mesmo que a pessoa seja, enfim, pública e tal, não é tão relevante para a pauta pública saber a informação das relações. Se fulano usa droga, ou se nada disso é relevante, assim. Então, a gente pensa nessa questão do interesse público, depois tenta entender o contexto, como que está circulando aquela desinformação para não tirar da bolha, e depois tenta entender qual é o melhor momento de fazer, né? E até agora a gente tem o trabalho que a gente fez com o Thiago dos vídeos, a gente ficou pensando muito nisso, assim. Talvez agora seja um momento, a gente tem pensado, o que vai ser agora da desinformação sem ter um presidente desinformador, né? Assim, ou, sei lá, não desinformando da forma como desinforma agora. Assim. E eu acho que a gente tem pensado muito o valor da pré-checagem. Como que talvez seja importante agora pensar em projetos de checar antes, assim, porque no fim o trabalho que a gente fez com o Thiago era um pouco pensando nisso, assim, como preparar as pessoas para a desinformação que vai vir, que a gente está imaginando o que vai acontecer. Então, se a gente já, assim, imaginando não um palpite aleatório, assim, a gente já via que tinha um ambiente que ia ter desinformação sobre urna. Então, como que a gente faz um vídeo? A gente já sabia, por exemplo, a gente fez um vídeo que era... A gente já imaginava que, pela experiência que a gente teve em 2018, que o fim de semana do primeiro turno, o fim de semana da eleição mesmo, sábado e domingo, é aquela enxurrada, que você chega, recebe mensagem de todo mundo, falando, milhões de coisas. Então, a gente fez um vídeo para ser divulgado no sábado, que era assim, o que fazer se você for numa enxurrada de informação? Como lidar com essa enxurrada? Que era já pensando nessa ideia, que eu acho que é uma coisa que a gente tem pensado mais, assim, de como pensar, para além da seleção do que checar, pensar na seleção do que fazer antes para preparar as pessoas para um ambiente desinformativo, que a gente agora tem, né, como tem projetos de checagem há mais tempo, a gente começa a ter uma maturidade também de conseguir entender melhor o que está vindo. Assim. E eu aproveito e faço uma pergunta para você, Lucas. Vocês têm uma bot da Andara, e aí eu queria entender um pouco como que vocês enxergam essa coisa de usar a tecnologia para conseguir lidar com a questão da desinformação, né? Porque é muita, muita desinformação, é muita coisa, é um fluxo muito grande, assim, como usar a tecnologia nesse sentido. Então, como você mesma colocou, é muito difícil a gente saber o que é que está só na nossa bolha e o que é que está circulando realmente massivamente, né? Então, o bot ele acaba ajudando, por exemplo, quando eu vou lá no CrowdTangle e pego as mensagens que foram mais compartilhadas a partir de uma série de seleções. CrowdTangle Facebook e Instagram, tá? E aí eu descubro o que é que está circulando mais com aquelas palavras-chave que eu decidi monitorar. Né? E aí eu consigo saber, poxa, eu posso nunca ter visto aquilo, mas foi compartilhado 500 milhões de vezes. E aí aquilo é importante, assim, as pessoas estão em dúvida, ou aquilo, no mínimo, é duvidoso, é estranho, né? E aí, lá na Tatu, o critério, é claro, tem que ser de interesse público, mas tem que gerar dúvida, assim. A gente evita, muitas vezes, fazer de coisas muito absurdas e tal, porque, às vezes, nos parece que é feito só como piada e a gente evita entrar nesse... Checar meme, né? Checar meme, E aí... Mas é isso, a gente usa a tecnologia para nos ajudar a fazer esse trabalho. Só que a gente acha que é fundamental, o humano. Tem um jornalista lá que vai olhar e vai dar uma visão humana, de preferência, que conheça aquela realidade, para entender, olha, não, esse político aqui, ele tem tais relações, eu acho que o melhor caminho é ir para esse lado. Uma outra coisa que a gente também se preocupa muito com a credibilidade, porque nesse ambiente em que as pessoas tendem a acreditar naquilo que reafirma o que elas já acreditam, a tendência das pessoas é acreditar em tudo que confirmar o que elas pensam. Né?
E aí, o cara quer acreditar que a urna eletrônica é fraudada pelo TSE, e aí é um entendimento nosso, interno, tá? Esse cara nunca vai aceitar uma checagem que o TSE mostra que a urna é segura, porque para ele o TSE e toda a estrutura do judiciário eleitoral é corrompida, etc. E aí vem uma questão. Quem que eu poderia chamar para falar sobre isso? E aí vamos procurar algum cientista da computação, vamos procurar alguém que entenda do assunto, algum estatístico, e aí tentar dar uma visão lateral sobre aquele assunto. Eu ia falar para você que quando a gente está escrevendo o texto, a gente sempre pensa assim, a pessoa que acredita nessa mentira, o que ela precisa para desacreditar? É claro que sempre tem uma limitação nisso, porque talvez a pessoa não acredite nem em você, assim, mas a gente sempre faz esse exercício, e é um exercício muito importante, porque é muito fácil você olhar uma peça de informação e falar, gente, claramente isso aqui é uma desinformação. Não é possível que as pessoas não vejam que isso é uma montagem da capa do New York Times. E aí, quando você faz exercícios contrários, de pensar o que levou alguém a acreditar que essa montagem tosca era verdade. Às vezes o que levou pode ser só a forma como a pessoa consome, ou como ela é inundada de desinformação, e aí talvez a abordagem seja uma reportagem para investigar como aquilo chegou. Mas às vezes pode ser porque tem elementos ali que você tem que pensar, como, então eu tenho que achar o acervo do New York Times, mostrar para a pessoa, não basta só eu dizer que é uma montagem, eu tenho que ir construindo todos os elementos para que aquela pessoa consiga. Inclusive, uma coisa que a gente percebeu muito, que a gente foi mudando um pouco a divulgação nas redes sociais, é porque também a gente percebeu que não bastava estar no texto, que a gente tinha que expressar em todas as coisas que a gente divulgasse nas redes sociais, porque as pessoas só leriam a manchete. Então, se a gente quisesse que o comentário número 1 já era o comentário, mas por que eu vou acreditar em você? Quem checa os checadores? Que a gente sempre responde, quem checa o checador é o leitor, né? Porque a ideia do processo de checagem é que tem ali todas as provas para que a pessoa possa fazer o próprio caminho. Mas eu acho muito importante isso, de pensar com a cabeça, não com a sua cabeça de que vem de um lugar, que ou consome notícias de certa forma, mas de quem achou que aquilo fosse real. Assim. Isso aqui. Então, uma outra questão também, essa unidade na nossa só para comentar sobre a nossa cobertura, a questão também que apareceu. Oi. Sobre a nossa cobertura do atuador, só para dar esse detalhezinho aqui, a gente faz parte da Rede Nacional de Combate à Desinformação, que é uma rede do Brasil inteiro, vários professores que têm também trabalhos semelhantes a isso que a gente está fazendo durante essa cobertura. São mais de 70 instituições, a gente compartilhou muito o que estava dando certo, o que estava dando errado. E lá tem a professora Magali Cunha, que é do Bereia, que faz essa checagem de material religioso. E lá a gente percebeu muito, né, principalmente que a gente tem alunas evangélicas e alunos, como esse tipo de informação estava circulando. Nós fizemos um trabalho específico com vários vídeos, pegando citações da Bíblia, para trazer a questão de como defender a verdade. Foi algo interessante que a gente conseguiu desenvolver durante essa campanha eleitoral. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês dois aqui, que é uma curiosidade que eu tenho, especialmente pós-fato, sobre a checagem que vocês faziam dos debates. Como que vocês faziam a seleção ali do que vocês iam checar? E a Tatu, eu vi uma fala de vocês que vocês também fizeram várias checagens de falas de políticos, ou estou enganada? Tá. Eu queria saber também a respeito desse trabalho. Sobre os debates, inicialmente, né? Como é que vocês faziam esse trabalho ali na seleção? Porque eu percebi que vocês colocavam primeiro no Story, para depois colocar no feed, por exemplo, no Instagram. Tinha, assim, um tempo, né? Porque essa demora. E quantas pessoas estavam trabalhando? Como é que vocês faziam a seleção ali na hora? E para a Tatu, como é que era esse trabalho especificamente relacionado aos políticos lá em Alagoas? O trabalho de checagem de debate a gente tinha uma grande preparação para esse ano das eleições. O Alçato tem essa coisa de a gente sempre pensa muito que o jornalismo não pode ficar preso na caixinha do jornalismo. Então,
ele sempre teve essa ideia de... O Alsace nasceu com uma jornalista, uma designer e um cientista de dados. Então, a gente sempre teve essa ideia de que era importante se aliar a outras áreas para conseguir fazer o jornalismo lidar com esse fenômeno da desinformação. Então, pensar projetos que envolvessem tecnologia. O Radar, por exemplo, a gente tem uma equipe, tem linguistas que fazem o trabalho de seleção do que é monitorado, a gente tem um cientista de dados que nos ajuda também a raspar dado, a enxergar os dados, a conseguir lidar com essa massa grande de dados, e tem jornalista também. E para nos preparar para essas eleições, a gente criou uma ferramenta de transcrição, que é o Escriba, que inclusive, enfim, quem quiser conhecer, tem lá 7 dias grátis, aproveitem. O Escriba, porque a gente pensou que a gente ia lidar com a questão das pessoas justamente fazendo essa pergunta. Por que vocês checaram essa frase e não checaram essa? Então, a gente decidiu checar tudo. Sim, é uma loucura, E aí, a gente criou uma ferramenta de transcrição justamente para a gente conseguir ter a transcrição em tempo real dos debates. Então, a gente usou a ferramenta para a gente conseguir, o mais rápido possível, ter exatamente o que os políticos falaram na íntegra, no site, e a gente ia checando tudo que era checável, né? Nem tudo que um político fala, se ele faz uma previsão, no futuro eu vou fazer, não sei o quê. Isso não é checável, então você não estava lá checado. Mas se ele cita um dado, se ele citou uma informação contraditória, tudo isso a gente checava. Então, a gente fazia uma checagem extensiva. Então, a gente madrugava para conseguir esgotar. Assim, então, era um ritmo... O ritmo teve uma semana, especificamente, foi muito difícil, que foi a semana que teve as entrevistas do Jornal Nacional e o debate no domingo. Assim. Então, a gente trabalhou a semana inteira muito para conseguir checar todas as entrevistas do Jornal Nacional com os candidatos à presidência e o debate na íntegra. Então, a gente usou a ferramenta de transcrição e aí a gente resolveu checar tudo para tentar lidar um pouco com esse problema. É claro que não é a única coisa que resolve, assim, mas da ideia de que a gente estaria favorecendo um candidato em relação a outro. É claro que no debate presidencial, e a gente inclusive explicitou isso falando editorialmente sobre a cobertura, a gente tinha muitos candidatos no primeiro debate, então não tinha como a gente checar todo mundo, porque a checagem de debate ela é uma checagem que você começa antes. A gente monitorou as falas dos políticos para a gente perceber que falas que eles repetiam, porque você não checa tudo ali na hora, você não verifica todos os dados na hora, você verificou antes. Você viu que o político tal sempre cita dados de desmatamento, então eu vou pegar o histórico de dados de desmatamento, vou lá me preparar. Fulano sempre cita o dado lá, o Ciro sempre está o dado do PISA. Então a gente já tinha o banco, a planilha com todos os dados do PISA, porque se ele citasse a gente saberia fazer aquela checagem. Ou a gente já tinha feito uma checagem das falas que ele repetia antes. Então a checagem envolve muito essa preparação e principalmente porque a gente fez essa opção de tentar esgotar a checagem para ser um pouco mais, para não ter essa percepção. E nas redes a gente estava comentando com o Lucas antes, a gente fez o Google News Initiative, eles fazem uns laboratórios com veículos de pequeno e médio porte para dar algumas dicas de audiência, assim, né? Fazem uma auditoria, a gente conversa um pouco sobre a audiência. E aí, quando a gente foi olhar os nossos dados de audiência, a gente percebeu que o Stories tinha muito mais engajamento das pessoas clicarem, lerem. Então, a gente passou a dar uma prioridade de dar as coisas no Stories antes. E o Instagram tem uma coisa de que você não consegue editar, né? Você publicou o post no Instagram, no feed, você não tem como editar. Então, a gente não queria também ter um post que fosse depois compartilhado zelosamente, falar, mas vocês checaram só isso do Bolsonaro e isso do Lula. Então, a gente tinha esse cuidado de tentar fazer o post quando tivesse uma visão mais geral do que tinha passado. Nos stories a gente ia dando nas redes ao longo tanto nos stories como no Twitter, ao longo do debate. E aí no feed do Instagram a gente dava logo assim, depois que a gente já tinha uma ideia geral de quais eram os temas principais, e depois a gente ainda fazia um consolidado no dia seguinte no TikTok. E aí era um pouco pelas escolhas, pelo comportamento da audiência, um pouco pela própria estrutura da rede, o que ela permite você fazer ou não. Não, nós somos 20 pessoas, incluindo aí cientista de dados, linguista, jornalista, editor, repórter, editor.
É uma equipe... A gente começou com 3 pessoas e hoje somos em 2015 com 3. E hoje estamos uma equipe maiorzinha. Inclusive, a gente tem uma repórter que entrou para a cobertura de litoral, que era do Bereia, que fazia... E que é muito legal também. Tem gente... assim, tentar trazer gente que trabalhou com outras experiências de checagem. Tem sido bem interessante também. Então, uma das coisas que eu me recordo agora, que checagem fala de política que a gente fez, foi algum debate onde o Bolsonaro participou e ele afirmou categoricamente que acabou com a seca do Nordeste. Não sei se vocês lembram. E aí, a gente, como na Tatu, a gente tem esse recorte de dar prioridade à checagem sobre o Nordeste, isso assim, veio com tudo. Pô, como é que a gente... É um absurdo, mas como é que a gente consegue demonstrar isso? Né? E aí a gente foi tentar encontrar dados da ANA, dados sobre a política de águas, o que é que vinha acontecendo, identificando quais os períodos onde houveram seca no Nordeste de cidades, né? E tentamos mapear isso para mostrar que o que ele estava dizendo não era verdade. Né? E assim, para quem é nordestino é muito absurdo. Assim, não faz sentido. Ele pode fazer 3 obras daquela faraônicas, vai secar o São Francisco e ele não vai acabar com a seca, porque não é assim que funciona tão objetivamente. Né? Mas a gente tem sempre esse cuidado de usar dados científicos, dados mais objetivos para mapear e mostrar quais são os fatos realmente. Uma outra coisa que a gente fez bem recentemente foi que assim que acabou a eleição, segundo turno, Oi? Então, assim que acabou o segundo turno, estava se espalhando a história de que Bolsonaro teria tido 0 voto em várias cidades, não era em várias sessões, em várias cidades, que Lula tinha 100% de voto em várias cidades e que isso era absurdo, etc. E o que é que eu fui fazer? Bom, não tem jeito, e aí amigos falando comigo sábado, assim, à noite, amigos chegando e dizendo, bicho, e aí? Tu vai checar isso não? Eu disse, pô, sábado à noite, bicho. Não, mas não pode ficar assim não, todo mundo só tá falando disso e tal, vê o que é que tu pode fazer. Eu disse, vou fazer isso aí, não tem jeito. E aí eu consegui cruzar os dados e ver em cada seção do país quais tiveram 100% de voto para um único candidato. Né? E aí, beleza, houveram sessões, na prática, houveram urnas em que isso aconteceu, mas não houveram cidades. Né? As únicas cidades em que um ou outro tiveram 100% dos votos foram no exterior. O Lula teve 100% dos votos em Havana e o Bolsonaro teve em Havana e numa cidadezinha lá do interior argentino. E Bolsonaro teve 100% dos votos numa sessão de Caracas, que eu descobri depois, em contato com o TSE, que não fica em Caracas, porque a gente encerrou a relação diplomática com eles. Essa sessão fica na embaixada da Colômbia, né? E só foram 6 votos, provavelmente da equipe lá, da equipe ligada a essa embaixada. Agradecer, super interessante o painel. Meu nome é Raíssa. Eu estava aqui enquanto ouvindo vocês falando sobre a importância, sobre o trabalho de cada uma das organizações. Eu fiquei me perguntando qual que é o espaço que existe no trabalho de vocês, fiquei curiosa, para explicar para as pessoas o que é uma informação confiável. Porque, assim, vocês estavam falando da metodologia, né? Mas o explicar, o convencer, não é falar mais do método, porque a gente está numa era de desconstrução de tudo, né? Por isso que chega as pessoas que vocês falaram, né? Chega a pessoa lá e fala, mas como é que eu vou confiar em você? Aí se chega um outro e fala, não, mas aí como é que eu confio no outro? E você vai naquela desconstrução eterna, né? E não chega a lugar nenhum. Então, eu fiquei perguntando isso, assim, se esse espaço, essa necessidade de explicar a metodologia, explicar o que de verdade é uma informação confiável, qual que é o espaço que isso tem no trabalho de vocês? Qual que é o espaço que isso toma no dia a dia de vocês, se vocês fazem isso e como? O Lucas passou a bola. Pergunta difícil. Se alguém quiser mais perguntar. O Rafael trouxe o Rafael da Lupa, que falou na mesa mais cedo, trouxe uma provocação que eu achei muito interessante.
que é quando você faz o conteúdo que é assim, muito, muito didático, às vezes ele fica chato, né? E eu acho que tem um desafio que a gente tenta também trazer, e é um desafio que eu acho que assim, a gente às vezes falha, às vezes consegue um pouco, que é tentar explicar isso na própria produção do conteúdo, assim, como que você organiza a informação. A gente, a gente tem tentado, por exemplo, uma coisa que a gente tem usado um pouco mais em texto, é usar um pouco mais tópico, para tentar, nessa estrutura de tópico, tentar explicar, ficar mais claro o caminho que a gente fez de apuração. E é uma coisa que eu acho que é muito interessante que a checagem, a forma de fazer jornalismo pela checagem traz, que você aumenta essa preocupação de explicar o caminho da reportagem. Que numa reportagem a gente coloca o link de tudo, coloca todos os documentos que a gente usou, todo o número do projeto de lei, que é uma coisa que às vezes reportagem nem o número do projeto de lei aparece. Assim, né? Então a gente tem pensado em saídas para a própria estrutura textual, a própria estrutura da divulgação nas redes, a gente tentar um pouco usar. Assim, é desafiador, assim, eu não tenho uma resposta, uma solução, tipo, é assim e tal. Mas eu concordo muito com a provocação que o Rafael fez, que eu acho que não tem um caminho só de você só fazer um conteúdo de tipo, gente, é confiável por isso. Eu acho que eu tendo a achar que esse tipo de forma de abordar essa questão do que é uma informação confiável fica parecendo, tem um alcance muito pequeno, assim. Eu acho que a gente tem que pensar muito mais, o desafio maior é pensar quando você faz um texto, que fique claro para a pessoa por que aquilo, que você tem que responder essa pergunta. Assim. Sair um pouco de saltinho alto, porque você é jornalista, as pessoas vão confiar em você, e fazer esse exercício de, tipo, no texto, no processo de apuração, no processo de divulgação, tentar abordar essa questão, assim, de por que esse texto é confiável, que caminho, como que eu estou mostrando para esse leitor que eu não tirei isso da minha cabeça, que teve um caminho que eu fiz de investigação, que eu citei fontes, assim. E até eu estava olhando, um pouco me preparando para a conversa, olhando o que o pessoal do Tatu faz, que eu acho muito legal, que é também trazer outras fontes, assim. Acho que no jornalismo a gente fica meio viciado, tem aquele contato fácil da agenda, aquele especialista que você vai ligar e sempre vai te atender. E eu acho que também esse processo de procurar ouvir outras vozes também é muito importante. Eu falei, agora eu vou ficar de olho na checagem da Tatu, porque tem vários especialistas que a gente nunca consultou, e é muito comum, né, quando você produz jornalismo no Sudeste, ficar preso em especialistas do Sudeste, assim. Então, é muito legal esse trabalho de você também olhar para outras fontes, que vão, às vezes, trazer, não necessariamente, tipo, estava discutindo na coisa de podcast, falar com quem é terraplanista, mas às vezes é alguém que está pesquisando aquele assunto de outro lugar e que talvez tenha uma outra forma de explicar aquilo, que seja mais claro do que a mesma fonte que você consulta todas as vezes, que tem uma checagem sobre uma. Eu acho que também isso faz parte desse processo de construir uma rede maior de especialistas e mostrando, né, para comprovar que é uma informação confiável. Não sei se vocês querem. Acho que o texto de checagem é um dos textos que os alunos mais gostam de trabalhar, porque é você explicar o passo a passo. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, é esse link que a pessoa pode consultar. E a gente faz uma checagem bem simples, clara e objetiva, para que qualquer pessoa, seguindo aquele passo a passo, no final chegue ao mesmo resultado, que é isso que a gente precisa numa checagem, apresentar. E eu estava vendo o site ontem, e a gente fez justamente uma checagem de aqueles mensagens virais de vagas de emprego. E aí uma senhorinha colocou lá, nossa, muito obrigada, meu filho estava já acreditando nessa vaga. E agora eu alertei ele para ele não clicar ali para os dados dele não serem roubados. Então, assim, esse tipo de checagem vai levando a gente reconquistar e mostrar a importância do jornalismo. E uma outra coisa que a gente procura sempre trabalhar, na perspectiva de que o jornalismo tem que dar contexto, é sempre trazer uma informação a mais além do passo a passo. Por exemplo, a gente teve uma checagem que a gente fez sobre um auxílio lá na época da pandemia, auxílio moradia, agora não estou me lembrando o que, mas a gente fez explicou que aquilo era falso, depois também mostrou para quem estava lendo a matéria quais eram os tipos de benefícios que existiam do governo federal naquele período. Então a gente deu uma outra informação a mais, além de dizer que aquela informação era falsa, trabalhando sempre nessa perspectiva. E uma outra experiência que eu já fiz, eu acho que a gente precisa se abrir mais no jornalismo e mostrar como é que a gente faz o nosso trabalho. Tipo,
Já fiz ao vivo como que a gente discute uma pauta, como que a gente decide. E chamei as pessoas para dizer o que vocês propõem para a gente fazer reportagem. O que vocês estão precisando aí no seu bairro que a gente fale. Então, a gente precisa mostrar, e é isso que eu fico levando para os nossos alunos, a gente precisa mostrar para as pessoas que o jornalismo não é fácil, porque no interior tem aquela história, qualquer um vira um blogueiro, qualquer um está lá fazendo um vídeo. Gente, é preciso qualificação, é preciso mostrar que isso dá muito trabalho, fazer um card, você fazer apuração. E aí como que a gente mostra o valor do jornalismo? Mostrando como se faz. Então eu tenho procurado fazer isso nesse trabalho, né? Claro que o nosso público ele é reduzido, mas as pessoas estão se dando conta do valor desse jornalismo, que vai apurar, que vai buscar a verdade. E eu acho que isso precisa chegar mais à máquina, né? O Jornal Nacional até tem uns vídeos ali mostrando e tal, mas às vezes a gente precisa massificar, mostrar como se faz, mostra a importância do porque apurar não é fácil. Você perde um tempão para fazer isso, tem que ser valorizado. Acho que a gente tem mais perguntas. Meu nome é Christian, está escutando? Duas questões rápidas. Eu tenho uma dúvida, se na medida em que eu checo uma desinformação e divulgo essa checagem, estimulo, etc. e tal, em que medida isso também não me leva não a difundir a desinformação, mas a gerar toda uma discussão sobre determinadas questões que estão checadas, etc. e tal, mas que vai permanecer uma certa faixa ali, aquela desinformação. Não sei se eu fiz entender. E a segunda questão é assim, a checagem da desinformação me parece sempre uma ação reativa, né? Sempre uma ação reativa. Vem a desinformação, entra a checagem para, né, informar, contrapor a desinformação. Então me parece sempre essa ação bastante reativa. Se existe algum projeto, alguma ideia na área de vocês, no sentido mais proativo no campo da desinformação, no sentido de uma educação midiática, etc. e tal, para talvez reduzir esse processo de desinformação. Vocês também difícil. Bom, a gente estava até conversando sobre isso em off antes de começar, né? O que é que a gente leva em consideração antes de iniciar uma checagem de fatos, né? Às vezes a gente tem uma informação com toda a cara de falsa, absolutamente duvidosa, mas está numa bolha muito pequena, que provavelmente não escapou ainda, e que se a gente tocar no assunto, mexer ali, aquela história pode vir à tona quando não viria naturalmente. Nesses casos, se prefere não mexer, né? Ou até fazer alguma coisa inicial e deixar engavetado para caso saia da bolha, né? E aí a gente checa, de fato, e publica aquilo que já saiu ali, que já está causando dúvida, debate, que as pessoas já estão acreditando naquilo e aí merece uma checagem. Com a educação midiática, acho que você pode falar mais. A gente, no Aos Fatos, a Lupa tem um braço de educação midiática, a gente no Aos Fatos não tem, propriamente de fazer aula e tal. A gente já participou, já produziu conteúdo para algumas aulas. Inclusive o SaferNet tem um projeto que é para aula para alunos, para professores de alunos do ensino fundamental. Aí é sobre usabilidade na internet e tem um módulo sobre como lidar com desinformação, com chuva de informação. E a gente participou, colaborou com esse conteúdo, mas eu acho que tem essa coisa, eu acho que faz parte do processo de aprendizado do fenômeno da desinformação, né? Eu acho que no começo era muito difícil a gente saber o que dava para fazer a checagem antes, né? Preparar, assim. A gente já tinha criado, quando a gente tem um formato ainda, nos fatos que eu explicamos, porque a gente percebeu que a desinformação, só a checagem, o texto da checagem não dá conta da questão. Então, a gente fazia, explicamos que era quando a gente viu um tema que estava sendo alvo de, por exemplo, quem tem direito ao Auxílio Brasil. Então, às vezes a gente precisou fazer explicamos, falar como que é. A gente recebia muita mensagem, gente falando, levei um golpe do Auxílio Brasil. E aí a gente, era uma coisa para além só da checagem da conta. Então, a gente fez explicamos para dizer quem tinha direito, quais eram os canais oficiais, quais eram
os caminhos oficiais para fazer. Assim. Mas eu acho que agora a gente tem a gente desenvolveu também esse braço de investigação das narrativas informativas, e acho que agora a gente tem um pouco mais de conhecimento para conseguir fazer isso, assim, de entender o que está por vir, assim, começar a enxergar já. As matérias do radar sempre são um pouco nesse sentido, a gente perceber tendências de desinformação, para onde está indo, como que os atores que costumam movimentar a desinformação, o que eles estão produzindo. E acho que a gente começa a poder fazer mais conteúdo assim, né? De antecipar ou preparar os leitores para uma coisa desinformativa. E às vezes a gente é surpreendido assim também. A gente tinha um presidente que surpreendia muito em termos de desinformação e desinformações muito... agora, quando, por exemplo, às vezes aparecem umas teorias da conspiração que é muito difícil você prever que o caminho do pensamento humano ia por ali, assim. E aí, nesse momento, tem que ser a checagem mesmo, assim. A gente fez uma coisa que eu acho muito legal até de falar aqui. No fim de semana da eleição, a gente fez uma colaboração de vários projetos de checagem. A gente, a Lupa, o pessoal do Comprova, do Estadão, do Boatos.org, do IFARS, e foi muito legal, assim. Eu acho que também a colaboração entre projetos de checagem ou entre veículos de checagem, eu acho que deve ser muito estimulada, assim. Porque eu acho que esse tipo de colaboração ajuda muito também você a conseguir olhar, trazer várias estratégias ou várias formas de pensar e conseguir também se preparar um pouco, assim. Então, eu acho muito legal, assim. Até esse tipo de evento eu acho muito bom também, porque a gente pode até pensar parcerias mais... enfim, acaba ficando um pouco meio, né, eixo Rio-São Paulo, e é muito bom pensar, porque eu achei foi muito produtivo, assim, a gente ter sentado e colocado, a gente fez uma parceria com outros agentes de checagem, e a gente fez também com o pessoal da agência pública e do núcleo de jornalismo para investigar, porque a gente falou assim, vai ter um monte, a gente vai raspar o que está acontecendo nas redes, vai vir um volume de dados enorme. Se a gente colocar só os nossos repórteres, a gente não vai dar conta de fazer uma matéria a tempo de entender o que está acontecendo. Então, como a gente fez a parceria com o pessoal da agência pública do núcleo, a gente conseguiu publicar, na véspera da eleição, matéria sobre essa associação do Lula com o tráfico. Assim. Antes do negócio, a gente conseguiu perceber o movimento, olhando, analisando, não uma percepção subjetiva, mas por análise de dados, porque a gente conseguiu processar um monte de dados, porque a gente estava com um monte de gente junto. Assim. Então, eu acho que é muito legal. O jornalismo independente traz um pouco essa oportunidade, né, de você... Os grandes veículos, às vezes, ficam um pouco porque tem políticas, uma burocracia muito grande, um caminho muito grande para você fechar parceria, e o jornalismo independente não, ele traz essa possibilidade de você fazer parcerias, às vezes começar de curto prazo, assim, para cobrir um evento, e isso abre portas muito legais. Assim. Acho que isso também é uma estratégia de lidar de se antecipar um pouco, de conseguir lidar com grandes movimentos de desinformação. Eu vou fazer o comercial aqui da Rede Nacional de Combate à Desinformação, que tem um site, e lá tem mais de 70 iniciativas de checagens do Brasil inteiro. Tem muita produção científica que os professores nas universidades estão pesquisando para combater a desinformação. Eu acho que todo mundo deveria lá fazer uma visita nesse site, conhecer o trabalho que é feito. Eu acho que também que a gente deve encurtar a distância em quem está no mercado produzindo e quem está produzindo, quem está pesquisando academicamente, para a gente trocar mais e a gente trabalhar juntos. Porque esse distanciamento eu acho muito errado e acaba que a academia fica lenta, que vocês não aproveitam que a gente está produzindo. Precisamos conversar mais e trocar mais, porque nós precisamos de uma outra educação. E dizer que a educação muda, não é bem assim. Que educação muda? A gente precisa pensar numa educação transformadora que mude a nossa realidade. Com isso, conversando, a gente pode chegar no consenso e conseguir fazer muita coisa. Então, assim, gente, conheçam lá o trabalho da Rede Nacional de Combate à Desinformação. Tem muitos professores pesquisando, tem muitos professores formiguinha, combatendo, fazendo suas checagens, suas verificações nos seus locais. Tem uma professora lá, que vai ser Kelly Frederico Westphalen, lá no interiorzão do Rio Grande do Sul. Ela está ela está fazendo um trabalho incrível. Então, assim, conhecer também essas iniciativas pode ajudar muita gente que está também tentando fazer algo nesse sentido. Boa tarde, gente. Meu nome é Rafael, sou da agência Saiba Mais, de Natal. Eu queria insistir num ponto com vocês.
eu tenho conversado muito com colegas, conversei ontem aqui com o pessoal da Jota também. O que tem me preocupado muito é como nós vamos cobrir o bolsonarismo daqui para frente, sem o Bolsonaro no poder. Acho que a gente precisa sentar para discutir isso e tal. Eu não sei, e eu vi, né? Claro que aqui não é a única vez, vão ter outros espaços e tal. Para a gente também não dar uma projeção que ele não vai ter fora do poder. Eu queria saber de vocês, olhando para frente agora, que trabalham exatamente com checagem, com verificação, o que vocês estão projetando? Eu sei que vocês já falaram um pouquinho e tal, porque não dá para se antecipar muito, mas assim, vai ter um congresso muito mais conservador, vai ter uma Damares, que é uma máquina de produzir fake news, tem mostrado isso. O que vocês estão projetando? Assim, cobrir parlamentares também, continuar ali nos grupos de zap, como é que vai ser esse trabalho? Uma das minhas tristezas no final do primeiro turno foi o tanto, a gente inclusive fazer uma matéria de desinformadores eleitos, né? Porque um desinformador eleito, além de poder fazer um projeto de lei, ele passa a ter um financiamento público para poder, se ele quiser, espalhar a desinformação, né? Porque o parlamentar tem a verba para divulgação da atividade de mandato, tem acesso a uma série de recursos que ele pode usar não necessariamente, né, nem de forma fraudulenta, ele tem acesso a recursos legítimos, no sentido que ele é um parlamentar, né, um congressista, e acho que esse é uma das pontas mesmo, assim, cobrir congresso, eu acho que vai ser uma coisa mais relevante ainda do que foi nos últimos 4 anos, assim, acho que a gente vai precisar mesmo acompanhar e é uma cobertura mais difícil, né, assim, se cobrir um presidente, cobrir uma bancada de parlamentares é mais complexo, assim, é um desafio que a gente tem pensado aí em como lidar. E eu concordo com você, assim, a gente tem que ver um pouco qual o desenho do bolsonarismo para entender se esse movimento, se vai ser um movimento bolsonarista ou se vai ser um movimento que está à parte do bolsonarismo. Uma das coisas que a gente viu muito interessante, uma matéria que a gente até chegou a fazer, que era, as pessoas começaram a compartilhar vídeos antigos do Bolsonaro diante do silêncio dele. Então, as pessoas compartilhavam falas dele em 7 de setembro de 2021 como se fosse em 13 de novembro agora. Então, assim, ele não precisou ele falar para a estrutura de desinformação que ele já armou lá atrás ser acionada agora. Mas, assim, o quão relevante vai ser isso depois que, enfim, todas as instâncias pararem de questionar as eleições, assim. Eu acho que é uma pergunta que está mesmo em aberto, assim, acho que é importante. A gente tinha muito essa preocupação com o que seria do movimento antivacina pós-pandemia, assim, com o arrefecimento da pandemia. E a gente ficou monitorando e aí a gente percebeu que foi um movimento que acabou voltando, fez um estrago muito grande, as pessoas pararam de vacinar para coisas que eram para além da Covid, né? A gente viu a dificuldade que está sendo para as campanhas de vacinação conseguirem atingir as metas, né? E de poliomielite, afins. Mas aqueles articuladores, aqueles médicos e tal, que chegaram a fazer, sei lá, associação para falar, mas isso perdeu o poder político, assim, perdeu influência, porque os agentes políticos pararam de trazer esse discurso à tona, pararam de mobilizar. Enfim, o governador lá do Rio Grande, o candidato a governador do Rio Grande do Sul, o Onyx Lorenzoni, tentou ainda trazer isso como um assunto e pegou super mal para ele lá, né? Foi uma das coisas que não foi a única, mas que contribuiu para a derrota. Então, virou um assunto que até você tocar politicamente passou a ser um pouco mais complicado, assim. Então, a gente parou de fazer, a gente continua monitorando, a gente está lá, tem os nossos grupos de antivacina que a gente fica lá acompanhando, vendo o que acontece, se em algum momento aquilo vai sair. Mas parou de ser relevante fazer essa cobertura porque ficou uma coisa, era a gente impulsionar ou dar palco para quem não tinha mais participação no debate público. Então, acho que tem que esperar para ver, assim, acompanhar e não pode deixar de acompanhar, enquanto para esperar para ver, assim, com dado, né, entender qual é a dimensão. Uma coisa que, para fazer checagem de fatos, a gente precisa fazer também, e que é uma das partes mais curiosas e chatas desse trabalho, que é acompanhar um monte de grupo maluco em que as pessoas compartilham mentira o tempo todo, né? E uma coisa, não sei se você percebeu isso, Ana, mas até as eleições, desde que o Bolsonaro, na verdade, desde pré-2018, até as eleições, as coisas meio que fluíam numa certa ordem, assim, como se tivesse alguém que
que construísse qual seria a resposta a cada fato que era que a realidade trazia. Né? Por exemplo, o Bolsonaro falou uma coisa que a imprensa mostrou e tal, e aí eles ficavam em silêncio por um tempo. Por exemplo, quando o Moro saiu do governo. Quando o Moro saiu do governo, né, eles entram em parafuso no primeiro momento, era isso que eu vi em vários grupos. Né? E aí, rapidamente, em coisa de horas, começa a chegar o discurso oficial, digamos assim. Né? O que é que eles vão usar de argumento? A vida te segue, o traidor, papapá, e segue. Depois do segundo turno das eleições agora, eu não consegui enxergar isso mais. Entraram em parafuso e estou em parafuso até agora. Né? E alguns centros assim, que estão tentando emular essa lógica parecem ter surgido, mas me parece que não vi do mesmo lugar. Eu queria muito saber o que aconteceu e como é que isso funcionava. Espero que algum dia a gente consiga investigar isso a fundo e entender o que é que foi isso. Mas assim, eu acho que de alguma forma tem uma herança que a gente precisa entender o que vai acontecer desse uso do extremismo para comunicar. Assim, tem alguns a gente fez uma matéria que era sites partidários nesse ano tiveram 30 milhões de acessos mensais, assim, são tanto de esquerda quanto de direita. Assim. E eu acho que esses sites continuam aí, assim, para onde que eles vão? O que eles vão fazer? Porque eu acho que, para além da coisa da desinformação, eu acho que tem uma outra reminiscência que pode ficar, que é o discurso de ódio. A gente viu, por exemplo, a gente teve muito claro isso, o discurso de ódio contra nordestinos, assim, uma xenofobia explícita, de fazer lista de gente demitindo funcionário, isso mesmo, independente da questão desinformativa, né? Porque se você demite alguém porque você acha que aquela pessoa votou no outro candidato, é porque de alguma forma você confia na urna, sei lá, ou uma confiança doida. Assim. Então eu acho que me preocupa muito também o discurso de ódio. E eu não sei o que vai virar, não sei se essas pessoas... Talvez o problema do discurso de ódio seja um problema que a desinformação se aliou muito com o discurso de ódio. Até o Thiago, a gente fez um vídeo que era sobre pânico moral, assim, que tem uma coisa de escolher alguns grupos que eram os vilões que estão invadindo, que estão degenerando a sociedade e tal. E eu acho que eu fico com a sensação de que talvez essa questão permaneça mais tempo do que o que a gente gostaria que permanecesse, seja um problema, assim. E eu não sei como... Eu acho que talvez a gente vai ter que, além de cobrir desinformação, cobrir essa articulação em torno do discurso de ódio. Eu acho que é um dos desafios. E é muito mais desafiador do que cobrir só a desinformação, porque não é só checar, né? Não é só... tentar... eu acho que vai para além do jornalismo só, né? Cobrir discurso de ódio, assim. Acho que tem a ver com coesão social, assim. E aí eu acho que é um desafio bem grande, que eu acho que a gente tem que ficar ligado, assim, preparado para saber como que a gente vai lidar com isso. Eu não tenho uma solução, não. Assim. Acho que a gente fazer reportagem é importante, entender quem são os atores que estão participando disso, mas eu acho que vai ser importante fazer para além disso. Eu acho que a gente precisa encerrar. Não sei se tem alguma última pergunta. Boa tarde. Meu nome é Érica Pessoa, sou estudante do curso de jornalismo lá no Cariri, interior do Ceará. Eu não sei se é uma pergunta ou mais uma provocação, pegando o gancho sobre o combate ao bolsonarismo e a questão de influencer não ser jornalista, porque em relação ao combate à desinformação, eu vejo muitas pessoas influenciadoras colocando fake news, só que lá nos comentários eu não vejo ninguém dizendo isso é mentira. Recentemente eu vi um caso sobre o MST, que o pessoal agora ia tudo invadir as fazendas, ia roubar a terra de todo mundo, e o pessoal simplesmente comentaram, são vagabundos e tal. Então eu gostaria de saber o que vocês pensam em relação a isso, o modo de se estruturar, porque assim, os bolsonaristas, no meu ponto de vista, são muito bem articulados em questão de grupo e tal. É ingenuidade pensar que não tem alguém que mantém essas pessoas. Não é só propaganda que alguém paga. Tem um dinheiro que vem ali de pessoas mal intencionadas mesmo, e essas pessoas se passam como certo, porque se for alguém de esquerda diretamente,
vem vários deles detonar, denunciar e tal, mas na publicação deles eu não vejo isso, de muitos. Então eu queria deixar isso aí, se vocês puderem responder ou comentar, eu agradeço. Acho que tinha mais uma pergunta, aí você já pode responder junto e... Acabou? Acabaram as perguntas. Desculpa, Carol, não vou Tá, abrir posso sessão só nem pra responder você. essa rapidinho da Érica e a Pode. gente finaliza? Obrigado. Não, eu acho que realmente, assim, é um desafio, inclusive, fazer, talvez o Lucas e a Carla podem complementar, assim, é um desafio investigar esse comportamento, às vezes parece meio robótico e tal, porque o que a gente viu, às vezes tem militantes que atuam parecido com robôs. Assim, várias vezes a gente já tentou fazer matérias sobre robôs e influência no debate, e é muito difícil desenvolver uma metodologia, porque tem muitos militantes que estão muito aguerridos também, né? Que se estruturam de alguma forma, assim, como disse o Lucas, assim, quero entender como que foi essa estruturação, que isso não é claro. Mas tem muito militante que tem um comportamento, a gente várias vezes pegou, aí depois até, enfim, teve uma frustração, porque a gente ficou, tipo, investigando milhares de contas e a gente viu que várias eram de pessoas reais mesmo, mas que tinham toda a característica de conta de robô, assim, de tuitar um monte de vezes, não curto intervalo, de ir em vários posts procurar e fazer comentário, e a gente fala, claro, gente, isso claramente é um robô. Aí você olhar, não, era uma pessoa que tinha autêntica, que tinha conteúdo dentro das redes sociais. Então também tem eles conseguiram criar uma militância que a gente agora até vê com a coisa do bloqueio nas estradas, né? Eu acho muito interessante ter, claro, não tem a relevância que tinha antes, mas assim, tem, e claro que a gente sabe agora que saíram já reportagens, que tem financiamento de colocar, gente que paga para colocar caminhão lá, para interromper, claro que tem essa irrigação, assim, mas eles também é uma militância muito coesa, assim, muito organizada, que tem se esfacelado um pouco, e é difícil mesmo entender, é um desafio investigativo, assim, eu convido todo mundo que tem interesse também de investigar, porque eu acho que é muito, muito interessante, e acaba, tem uma coisa que a gente discute muito nos fatos, que muitas vezes as lógicas de desinformação, você tem influenciadores locais, assim, que são muito difíceis de mapear nacionalmente. Então, esse trabalho de fazer pautas locais de desinformação é muito interessante, porque você às vezes tem redes locais que se articulam e talvez olhando essas pequenas redes a gente consiga ter mais ideias sobre redes nacionais. Então, assim, se vocês estão procurando investigação, eu super indico. Investiguem mesmo, contem com a gente. Eu acho muito bom. Não, eu concordo com tudo que a Ana disse, realmente é isso. Eu também queria saber muito o que acontece aí, no final das contas, para que isso aconteça. Mas nosso tempo acabou. Queria agradecer a presença de todo mundo, dizer que se quiserem conversar comigo, o site da Tatu é agenciatatu.com.br, nosso e-mail é olá@agenciatatu.com.br e à disposição para conversar com todo mundo, tirar dúvidas, trocar uma ideia. Então, eu só gostaria de agradecer. Gratidão imensamente ao AJO, que possibilitou que as alunas do projeto viessem aqui. Está sendo muito enriquecedor. Eu só vou passar aqui para a aluna Vitória Amaral, que faz parte do projeto, para ela fazer os últimos agradecimentos. Primeiro, eu gostaria de externar assim, o agradecimento que a gente tem pela professora, que acredita no trabalho dos alunos, assim, além das matérias que a gente estuda, né, normalmente no semestre da faculdade. E também agradecer à AJO por dar essa oportunidade da gente vir lá do sudoeste da Bahia para poder participar desse festival, que abrange gente de todos os lugares, não só do Nordeste, né, mas também do Brasil. E a gente se sente muito feliz e grata por essa oportunidade. Obrigada. Os fatos do blog, entrem lá, confiram. E do Avoador também, avoador.com.br. Obrigada, gente.